Vírus, esse desenho que eu já fiz há algum tempo atrás, né, mas eu gosto dele. Então o vírus, primeiro, ele vai ser, via de regra, sempre muito menor do que a bactéria. A gente vai encontrar bactérias muito pequenas também e vírus maiores, mas via de regra, o vírus vai ser centenas de vezes menor que a bactéria. Como a professora falou muito bem, ele vai ser um parasita celular obrigatório. Ele só vai agir como ser vivo quando ele conseguir invadir uma célula. Se ele não conseguir invadir uma célula, ele fica inativo, ele fica ali só em stand-by. Tá? Aí, a partir do momento que ele entra na célula, e em células específicas, ele começa a atacar. É importante saber disso, porque, por exemplo, hoje a gente está usando a máscara para tentar combater um vírus, para que o vírus não entre no nosso corpo. É claro que os poros ali do tecido são muito maiores do que um vírus, mas o vírus ele precisa pegar carona na poeira, precisa pegar carona em outras coisas. O vírus ele não voa, ele não anda. Então, quando eu puxo o ar, o vírus vem para dentro do meu corpo. Mas se eu estou bloqueando a poeira, etc., que deveria entrar no meu corpo, então a chance desse vírus entrar diminui bastante. Tá? Essa é a ideia da máscara. A segunda coisa aí que eu coloquei foi a célula procarionte, que é a bactéria. Então a bactéria ela já vai ser uma célula, né? Como a professora tinha falado, o vírus não tem célula. Tá? Ele só vai usar, ele não tem célula e detalhe, nem metabolismo. Ele usa toda a estrutura da célula para poder se reproduzir, ter metabolismo, etc. Bom, já a célula procarionte, que são as bactérias, né, essa vai ter material genético, vai ter uma maquinaria mais simples, mas já vai ter, e não vai ter um núcleo. Tá? Então ela é uma célula mais simples, que ela vai ser aí até centenas de vezes maior do que um vírus, mas vai ser centenas de vezes menor do que uma célula eucarionte, que é a célula, por exemplo, que tem no nosso corpo. Tá? Já a célula eucarionte, o protozoário vai ser formado por célula eucarionte, essa já vai ser uma célula completona, que vai ter o material genético cercado pelo núcleo, né? Vai ter uma outra estrutura lá que até lembra a bactéria, que é a mitocôndria, tá? Então já é uma célula bem complexa. Então aí a gente lembra as diferenças entre vírus, bactéria e célula eucarionte. Tudo bem? Muito bem. E aí, quando eu falo de vírus, a gente vai ter aí diferentes tipos de vírus, né? A gente vai ter aí o vírusinho mais simples, a gente pode ter o vírus envelopado, não envelopado, tá bom? E aí, o que vai ter dentro desse vírus? O material genético ali, tá? Basicamente, ele vai ser ele vai ser uma capa de proteína com material genético dentro, mais nada, tá? Muito bem. E aí, ó, de novo, a bactéria, para a gente ver a estruturinha dela. Né? Então você vai ter material genético, você vai ter, ela pode ter flagelo ou não, né? Que é para ela se locomover, diferente do vírus que não se locomove, a bactéria já pode se locomover, tá? Ela vai formar colônias, etc. Tá bom? Então aí você vai ter, quando ela é redondinha, ela é um coco. Quando ela é esticadinha, ela é um bacilo. Ela pode ser uma espiroqueta, um vibrião, formato de vírgula, um espirilo. E aí vai ter as formas com que ela se junta. Estrepto, né, quando forma essa tirinha. Diplo, quando são dois. Então, diplococo, estreptococo. Estafilo é quando parece um cachinho. Tá? Mesma coisa para o bacilo, estreptobacilo, etc. Tá? Então, a gente pode categorizar desta forma aí. Tudo bem? Muito bem, e aí a estrutura então do protozoário que vai ser a da célula eucarionte. Né? Eu já dei essa explanação, mas só para a gente lembrar que ela vai ter núcleo, vai ter lá as organelas, né? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribossomo, complexo de Golgi, e aí vai, todas aquelas estruturas que a gente lembra lá da célula, tá bom? Agora é o seguinte, ó, quando eu falo de protozoário, né, então eu vou ter diferentes seres vivos. Lembrando que eles são todos, em sua maioria, são microscópicos, tá bom? Vai ter uns até bem grandes assim, mas você não vai reconhecer um protozoário se você não olhar ele no microscópio, tá bom? Então você vai ter esses tipos aí, ó, tá? Então você vai ter o flageladinho, né, você vai ter a ameba, você vai ter o ciliado, né, que é o paramécio, e você vai ter outro que não vai ter nenhum tipo de locomoção, né, que no caso ali é o Plasmodium, né, que a gente chama. Então esses são os principais grupos aí de protozoários. Existem outros, mas estes são os principais.